Hey, hello! Seja muito bem-vinda à minha Masterclass. Se você ainda não me conhece, eu sou a Camila, professora de inglês há mais de 15 anos. E nesse período todo eu já lidei e ajudei mais de 1000 alunos a falarem inglês. Hoje eu quero te conduzir nesse início do aprendizado do inglês. E aí eu tenho uma super Masterclass com muito conteúdo. Então, vamos começar sem enrolação. Primeiro de tudo, eu quero alinhar com você todos os tópicos da nossa aula para você já ficar aí preparadinha o que tem para você até o final. Primeira parte da nossa aula de hoje, nós falaremos sobre as 50 frases que mais usamos no dia a dia do inglês. E você também vai entender a importância de ter essas frases na ponta da língua. Por quê? Quando você entende a tradução delas e quando você entende a pronúncia, você consegue pronunciá-las corretamente, você vai ser muito mais fácil para você ter uma conversação. Escreve aí no seu caderninho, princípio de Pareto, daqui a pouquinho eu vou te explicar. Você vai falar, Camila, pelo amor de Deus, o que é isso? Mas escreve aí e espera que já eu vou te explicar o que é. Depois, nosso segundo tópico vai ser a Gold List. Gold List, ele é um método de repetição espaçada que eu coloquei para os meus alunos porque eu percebi que nós temos essa dificuldade de relembrar as coisas que a gente aprendeu. Então é muito comum a gente estar aprendendo e aí, puf, a gente esquece as palavras, os vocabulários e as frases. Então, com o método Gold List, eu uso o método Gold List para que você finalmente consiga fixar todo o aprendizado e aí as palavras não vão mais ficar caindo aí, saindo pelo ralo, ok? Depois disso, nós vamos desvendar os 7 mitos do inglês, que na verdade eles são mindsets, crenças limitantes que a gente coloca na mente e muitas vezes e provavelmente muitas pessoas não falam inglês porque permitem que essas crenças limitantes te segurem. Então nós vamos desvendar os 7 mitos que têm aí feito com que você desista no meio do caminho, te atrapalhando chegar aonde você realmente quer. Por último, não menos importante, acho que, na verdade, o mais importante da nossa Masterclass, por isso que eu deixei lá pro final, porque eu quero que você fique aqui comigo, então não saia daqui. Nós vamos entender todos os pilares da fórmula perfeita. Bom, conforme eu disse, foram 15 anos de experiência, e aí o que eu consegui, depois de muito tempo, de muita experiência, de muito contato com os meus alunos, eu compilei a metodologia que eu vejo que verdadeiramente traz resultado para os alunos. Então, eu escrevi a fórmula perfeita. E essa fórmula conta com tudo que você precisa para alcançar o nível de fluência. Na verdade, muito mais do que o nível de fluência, é o falar com liberdade e confiança, tá? Então, se você tem vontade de falar inglês, se você quer, sabe aquele negócio, muita gente fala assim, ai Camila, eu quero aprender a conversação do inglês. Se esse é seu caso, você tem que ficar aqui até o final. Vai valer a pena. E lá no final, eu vou te mostrar, tintim por tintim, o que você vai fazer, tá bom? Então, primeiro nós vamos aprender. Então, eu vou te dar 50 frases. E aí, lá no final, eu vou te mostrar como finalmente você vai muito além das 50 frases. Vamos começar. Vamos começar nossa aula mesmo, né? Eu separei as 50 frases mais usadas para você já sair daqui falando inglês. E isso é uma coisa que eu quero que você entenda. Gente, se aprendeu, fala. Fala. Ai, mas eu vou esperar a hora perfeita, eu vou esperar eu realmente ter o momento. Não. Se aprendeu, fala. Eu vou apresentar essas 50 frases porque eu quero que você fale inglês para valer. Então, eu vou te mostrar a estrutura das frases, eu vou te mostrar a pronúncia correta e eu quero que você repita comigo aí do outro lado, porque eu quero que a nossa aula seja o máximo de participação mesmo, sabe? Embora eu estou aqui e você está aí, eu quero muito que você se sinta aqui comigo, sabe? Eu falo, você fala, você repete, você escreve. Se você tiver dúvidas, eu quero que você mande para mim as suas dúvidas. Eu vou colocar depois aqui o nosso suporte para você escrever as suas dúvidas. E você também pode conversar comigo e mandar as suas dúvidas lá no meu Instagram, @Camila, com 2 L's, um A depois de novo, Vidal. Então, você também pode mandar todas as suas dúvidas lá. Tá? Eu quero que a gente tenha mesmo esse contato. É uma pena que essa aula é gravada, né? Que você não tá aqui comigo no ao vivo mesmo. Mas eu não quero que você deixe de me procurar e de perguntar e tirar todas as suas dúvidas. Caso tenha alguma palavra aqui, então, que você não esteja entendendo, que não esteja entrando aí na sua cabeça, escreve lá pra mim e aí eu vou te ajudar. Combinado? Primeira palavra. E assim, só poderia começar mesmo com essa, né? Na verdade, são frases. A primeira frase, e eu deveria começar com essa, é How are you?
how are you? Que significa como vai você. How are you? Então eu falo e você repete. How are you? Já anota aí no seu caderninho. Embora eu esteja disponibilizando para vocês o PDF da aula, eu acho que o escrever, eu sou muito das antigas, sabe? Então, pra mim, eu tenho que ficar escrevendo. Esse foi um dos motivos que de eu querer que essa aula fosse gravada, para você poder pausar. Se precisar, você escreve e aí você continua. Então, a primeira, eu quero que você fale comigo. How are you? How are you? Como vai você? How are you? Uma outra possibilidade de conversa para perguntar, né, como a pessoa vai. Então, essa mesma tradução, como vai você? Você pode perguntar, how is it going? How's it going? Ou how is it going? Tá vendo que o Gzinho no final, ele não é pronunciado, ele é comido, ó. Going, parei no N. Eu nunca vou falar going, tá? How is it going? How is it going? E, Camila, eu falo how is it going? Ou eu falo how's it going? Você que sabe, depende da sua rapidez, depende da sua confiança, depende, tá? Eu normalmente falo how is it going? How is it going? Até esse Tzinho do it eu acabo comendo. Do it going eu já vou it going. How is it going? Eu acho mais fácil. Você pode falar do seu jeitinho. Repete comigo. How are you? How is it going? Terceira, how are you? How are you doing? How are you doing? Aí aqui eu poderia falar de uma maneira mais formalzinha, completa. How are you doing? How are you doing? Ou eu posso comer esse are. E aí eu falo, how you doing? How you doing? Quem gosta de Friends, com certeza já viu isso lá, o Joey, né? E aí falando, how you doing? How you doing? Então, também... O how you doing, ele acaba sendo mais informal, ele acaba sendo mais natural. How you doing, do dia a dia, tá? E how are you doing, um pouquinho ali mais completinho e tal, também bastante usado. Como vai você? As respostas para essa pergunta. I'm fine, thanks. Tô bem, I'm fine, thanks. Aqui é a nossa quarta frase, todas estão juntas, tá? Então, I'm fine, thanks. Você também pode dizer I'm good, estou bem. I'm fine, estou ok, né? Thanks, obrigado. I'm good. Ou I'm great, estou ótima. I'm fine, thanks. I'm good, I'm great. Eu falo e você fala daí. I'm fine, thanks. I'm good. I'm great. Ótimo. Quinta frase, muito usada. What's up? What's up? E aqui eu quero que você tome cuidado. Porque existe o aplicativo que a gente usa, né? WhatsApp. Ó, Aqui, a nossa quinta frase é what's up. What's up. Como se fosse um A com o tio. Eu gosto muito de fazer isso com os meus alunos durante as minhas aulas de mentoria individual. Eu sempre falo pra eles, escreve a maneira como você pronuncia, tipo no português, né? Esse ele é o nosso A com o tio. Então, what's up? E aí você também pode ser ainda mais informal e falar, hey, sup? E essas duas frases significam e aí, tá? Então, what's up? Hey, sup? E a resposta para ela normalmente vai ser not much. Porque se eu falo, e aí? Você vai me responder, nada demais. Tipo, tudo na mesma, né? Ou nada. Porque quando eu falo what's up, eu tô te perguntando mais ou menos assim, o que tá acontecendo? Então, qual é a boa? E aí, what's up? E aí, ou hey, sup? E aí você vai me responder, nada demais. Not much. Ou nothing much. Nada também, tá? Nothing much ou not much. Vamos falar? What's up? Hey, sup? Not much. Nothing much. Muito bem. Vamos para a nossa sexta frase, que é também para perguntar como a pessoa está, né? Ainda tá na ideia do como vai você, né? E como está. What have you been up to? What have you been up to? E aí, do tipo, o que tá rolando? Quais as novidades? What have you been up?
Esse been up é tipo, o que tá acontecendo, sabe? Então, what have you been up to? Como vai? O que tá acontecendo? E a resposta, ainda na sexta, vai ser, busy. I've been really busy, do tipo, tô bem ocupada, tá muito corrido, né? Tô cheia de coisa. Então, busy. I've been really busy. Ou você também pode dizer nothing new. Nothing new, do tipo, nada de novo. Nothing new, ok? Então, vamos repetir. Ó, what have you been up to? What have you been up to? Busy. I've been really busy. Nothing new. Muito bem. Vamos para a nossa sétima pergunta, né? Frase. Quando eu tô conversando, se eu tô tendo um diálogo com a pessoa e ela me pergunta what have you been up to? Eu vou responder, busy. E aí eu quero saber da pessoa, né? É uma questão de educação. Então eu pergunto para ela de volta, and you? And you? Então a nossa sétima frase é como você retorna a pergunta, independente da pergunta. Se alguém me perguntar o que você gosta, what do you like? Aí eu vou falar chocolate. E aí depois eu pergunto, and you? Tá? And you? Ou eu posso dizer, how about you? How about you? E você? A tradução é a mesma, mas ela fica um pouquinho mais bonitinha, porque eu tô usando mais palavras, né? Mas a tradução é a mesma. And you? How about you? Ou what about you? What about you? Ok? Então, nesse caso, eu vou falar, você vai repetir. And you? How about you? What about you? Esse what, eu posso falar what about you? Mas se você ficar falando palavrinha por palavrinha, você vai ter dois problemas. Primeiro, que você vai ter uma conversação mais travadinha. Segundo, que você vai ter dificuldade em listening, porque ninguém, principalmente um nativo, normalmente ele não vai falar what about you. Aí você não vai conseguir entender quando ele falar what about you, tá? Então, and you, e ao invés de and you. How about you, ao invés de how about you. E what about you? What about you? Alright? Oitava frase. Long time no see. Long time no see. Meu, essa daqui eu uso bastante, que eu falo pra todas as minhas amigas no português, tipo, mano, quanto tempo, né? Quanto tempo? Então, long time no see. Há quanto tempo? Faz tempo que a gente não se vê. Long time no see. Junto long time, junto no see. Long time no see. Repete comigo. Long time no see. Muito bem. Há muito tempo, quanto tempo eu não te vejo? 9 sentence, nona palavra. I like your bag. Na verdade, aqui é meio que pra você puxar um assunto com a pessoa, né? Aí, digamos que você tá lá, escrevendo, Aí a pessoa olha pra tua caneta e fala, nossa, que legal, gostei dessa caneta. I like your Ou, nossa, que cabelo bonito, gostei dele. I like your hair. I like your pen. A primeira frase que eu coloquei aí pra vocês é I like your bag. Bolsa, né? Então a pessoa olhou pro teu look e falou I like your bag. Ou I like your hair. Ou I like your shoes. Mas ela pode falar sobre qualquer coisa. Então, I like your look. Eu gosto do seu look, né, de hoje, da sua aparência aí, das suas roupas. E aí é uma maneira de você puxar a conversa com alguém, tá bom? Eu falo e você repete. I like your bag. I like your hair. I like your shoes. Muito bem. 10ª frase. Where are you from? Aqui é a origem, tá? Sua cidade. Eu quero que você me conte da onde você é. Então, no meu caso, Camila, where are you from? I'm from Birigui. I'm from Birigui, né? Eu sou de Birigui. Mas hoje eu não moro em Birigui. Então, eu posso falar I'm from Birigui, but I live in Araçatuba. Eu sou de Birigui, mas eu moro em Araçatuba. I'm from Birigui, but I live in Araçatuba. Lembra das junções da palavra? Então, eu posso falar I am from Birigui, but I live in Araçatuba. Ou eu falo direto. I'm from Birigui, but I live in Araçatuba. Repete comigo pra gente praticar. Where are you from? I'm from Birigui, but I live in Araçatuba.
Muito bem. Mas a pessoa também pode fazer assim a pergunta. Where do you live? Where do you live? Ainda na 10ª frase, tá? Onde você mora, live. Lembra quando eu falei? But I live in Araçatuba. Live é morar, viver. Então, where do you live? I live in Araçatuba. I live in Araçatuba. A mesma resposta. Só não preciso do comecinho, né? Where do you live? Ok? Repete comigo. Where do you live? Muito bem. 11th sentence. 11ª. How old are you? E a gente, olha, vou falar. Eu faço vários testes de níveis, eu fiz testes de níveis a minha vida toda, porque eu já fui coordenadora de escola de idiomas, né? Eu já fui a diretora e fazia o teste de nível de inglês dos meus alunos. Das pessoas, na verdade, que queriam ser nossos alunos. E eu começo normalmente com How are you? What's your name? Tal. Eu nem coloquei what's your name, né? Não precisa. Mas, quando eu pergunto esta pergunta, How old are you? Os meus alunos dão uma travada, porque eles falam How old are you ou How are you? Então, fica a dica. How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? How old? Old é de velho, né? Então, na verdade, eu tô perguntando quão velha ou quão velho você é. How old are you? De uma vez só. How old are you? E aí a resposta vai ser I am years old. Então, eu tenho 34 anos no meu caso. 34 anos. I am 34 years old. Tenho 34 anos. Years old. O que eu não posso é falar somente years. E eu não posso falar somente old, tá? Então, I am 34 years old. Ou eu não falo nada. Eu só falo I'm 34. I'm 34. Tenho 34 anos. I'm 34. Ok? Repete comigo. How old are you? I am years old. Muito bem. Frase número 12. Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em te conhecer. Nice to meet you. E aí a resposta. Nice to meet you too. Acrescento to lá no final. Prazer em te conhecer também. Nice to meet you too. E esse to aqui, lembrando, ele é diferente, tá? To de também, T-O-O. E to de 2, T-W-O. Então, nice to meet you. Nice to meet you too. Repete comigo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Muito bem, muito bem. Prazer em te conhecer. Prazer em te conhecer também. E vamos para a sentença de número 13, que eu adoro. E eu uso bastante e ela é muito fácil. Take care. Take care. Take care. O take, né? Acaba com k. Take e o care começa com k. Então, eu juntei. Take care. Take care. Que significa se cuida. Se cuida. Cuidado aí. Take care. Take care. Take care. Ok? See you later. 14ª. See you later. Te vejo mais tarde. See you later. Até mais. Te vejo mais tarde. See you later. Então, repete comigo aqui, ó. Take care. See you later. 15ª. Have a nice day. Have a nice day. Tenha um ótimo dia. Have a nice day. Tenha um bom dia. Tenha um ótimo dia. 16ª. Could you repeat that? Essa é muito usada, gente. Pra quem tá começando ainda, né? Muito, muito, muito usada. Então, a pessoa fala alguma coisa que eu não entendi. E aí, eu quero pedir pra essa pessoa repetir pra mim. E aí, eu vou falar pra ela. Could you repeat that? Could you repeat that? Você pode repetir, por favor? Você pode repetir isso? Então, repete comigo. Could you repeat that? Muito bem. 17ª. Sorry. What did you say? Sorry. What did you say? Desculpa, mas o que você disse? Do tipo, não entendi. É muito parecido com could you repeat that, né? Só que aqui eu já tô sendo mais direta de que what did you say? Tá? Então eu começo com sorry. E aí eu posso, Camila, preciso ter o sorry? Não, né, gente? Mas se você quiser. Sorry. What did you say? Sorry. What did you say? 18ª. Could you speak more slowly?
Could you please speak more slowly? Eu posso pôr o please ou eu posso não colocar. Então, ó, could you speak more slowly? Você pode falar mais devagar? Lembra que eu falei que eles vão comer as palavras? Vou juntar. Você tá lá, tá no... Ai, meu Deus, eu tô entendendo. Aí você vai virar pra pessoa e vai falar... Ai, could you speak more slowly? Dá pra você falar mais devagar? Could you speak more slowly? Ou você pode dizer... Could you please speak more slowly? Você pode, por favor, falar mais devagar? 19ª. What does it mean? What does it mean? O que isto significa? O que você tá falando, né? O que isso significa? Ó, what does it mean? What does it mean? What does it mean? O que isso significa? What does it mean? Ok? E a 20ª, what do you mean? Muito parecida. What does it mean? Eu tô perguntando o que essa palavra significa. O que isto significa? What do you mean? Eu já tô indo direto pra você. O que você quer dizer? O que você tá falando? O que você quer falar? What do you mean? É muito usado. Então, digamos que alguém vire pra mim, eu posso usá-la em sentidos diferentes. Por um exemplo, alguém vira pra mim e fala assim, fala alguma frase em inglês que eu não entendi, aí eu pergunto, what do you mean? Tipo, o que você quer dizer, né? Mas também, digamos, que alguém vire pra mim e me chame de you're stupid. Você é porra, estúpida. Aí eu viro pra pessoa e falo, what do you mean? Do tipo, o que você quer dizer com isso aí? Tá me tirando, sabe? What do you mean? Então eu posso usar nessas duas possibilidades e é bastante usada. Bom, vou dar um pausa aqui, beber uma água, inclusive, que eu tô precisando. Vou dar um pausa. A gente chegou com 20 frases, né? E aí eu ia falar pra vocês sobre a importância de ter essas frases na ponta da língua. Lembra que eu falei, escreve aí, princípio de Pareto? Bom, o que é o tal do princípio de Pareto? O princípio de Pareto, ele é a regra dos 80-20. Eu não sei se você já ouviu falar, mas ele é o princípio que diz que 80% dos seus resultados dependem de 20% do seu esforço, do seu esforço. Então, o seu resultado, ele não vai ser influenciado por 100% do que você fizer. Normalmente, uma pequena parcela do que é feito vai ser responsável por grande parte dos nossos resultados e do sucesso que a gente quer ter. Então, um exemplo na prática. 20% dos jogadores de um jogo de futebol, por exemplo, são responsáveis por 80% das vitórias daquele time. Sabe quando sempre tem aqueles jogadores que são os mais importantes? Então, porque 20% deles normalmente vão ser responsáveis por 80% das vitórias. Um outro exemplo, 80% das vendas de uma empresa, elas vão ser geradas por 20% dos vendedores que trabalham lá. Então, digamos que você tenha 5 vendedores na sua empresa, mas normalmente 80% dessas vendas que você tem, elas vão vir especificamente de somente 20% desses 5, entende? Então, acaba sendo que tem sempre um vendedor que se destaca mais. Os outros não prestam? Prestam. Precisam ser bem pagos e reconhecidos? Com certeza. Eles também têm as suas necessidades. Mas, no fim das contas, somente 20% dos seus vendedores são os que estão ali te trazendo o lucro propriamente dito, sabe? Então, com essa regra de Pareto, o que eu queria que você associasse isso com um idioma, né? Com um aprender o inglês. Se você focar nesse primeiro momento, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas nesse primeiro momento, focando nas frases que são mais comuns, ou seja, existem inúmeras frases, mas se você focar em 20% de todas elas que existem, que são inúmeras, e assim, utilizando elas, né, as frases que são mais usadas pelos falantes, normalmente você tem a tendência de ter 80% de bons resultados nas suas conversas, entendeu? Então, acho que eu compliquei um pouco pra vocês, peraí. Se você focar em 20% das frases que são mais comuns e mais faladas, você vai obter o resultado em pelo menos 80% das conversas que você vivenciar. Então, você vai entender muito mais e você vai ser capaz de responder muito mais.
Então, essa é a importância do princípio de Pareto quando você estiver aprendendo. Não precisa entender tudo, não precisa gravar tudo. Foca nas frases que são principais e nas frases que fazem parte de quase que toda a conversação. Por isso que eu quis que a nossa Masterclass de hoje fosse as 50 frases essenciais, porque eu quero que você saia falando inglês. Eu quero que você entenda pelo menos ali 20% das conversas, sabe? Então, quando eu falo esse 20% das conversas, porque você tá começando, então sabendo as frases na ponta da língua, você vai ter um bom resultado, tá? Então isso vai ser muito importante quando você quiser aprender um novo idioma. Ao dar início aos seus estudos, você vai precisar aprender as coisas mais básicas e importantes primeiro. Por exemplo, se apresentar, cumprimentar as pessoas, pedir informações básicas, fazer compras. Isso daqui, sabendo isso aqui com confiança na ponta da língua, você vai se sentir mais segura e aí você vai conseguir ter conversações, né? Você vai se sentir mais segura para participar de conversas em inglês. E aí, isso automaticamente te faz se sentir mais interessada e mais motivada, ok? Então, por isso que eu queria falar com vocês sobre o princípio de Pareto. Se ficou dúvida, manda pra mim lá no meu Instagram e aí eu vou te ajudar. Combinado? Vamos pra continuação, vamos pra 21ª. Então, 20th first, aqui, né? 21st das nossas frases. E essa daqui, ela é um pouquinho mais difícil na hora de falar, mas ela é muito usada. You've got to be kidding me. Ó, you've got to be kidding me. Tá vendo? Ela vai partinha por partinha, mas aí eu junto tudo. You've got to be kidding me. You've got to be kidding me. Repete comigo, eu vou falar várias vezes e eu quero que você fale junto. You've got to be kidding me. You've got to be kidding me. Você só pode estar brincando comigo, você só pode estar me zoando, ou tipo assim, ah não, fala sério. You've got to be kidding me. You've got to be kidding me, ok? Vamos pra segunda, né, do nosso segundo bloco de frases, there you go. Essa é muito usada, gente, there you go. Quando você consegue alcançar um resultado que você estava tentando várias vezes, mas que você errou, depois de várias tentativas, aí você pode pegar e falar, there you go. Então, vou dar um exemplo. Tô jogando basquete, tô tentando fazer cestas. Aí eu tento, não consigo, consegui, there you go. Ou eu estou aprendendo inglês, estou estudando e aprendendo. E aí eu já tentei várias vezes falar a frase e não tô conseguindo. Mas agora, finalmente, eu participei de uma conversa de inglês e dei conta de entender e falar bastante. E aí eu pego e falo, uhul, there you go, Camila. Agora sim, aleluia, sabe? Próxima frase, it's not worth it. It's not worth it. It's not worth it. Não vale a pena. It's not worth it. Essa frase, it's not worth it. Por exemplo, eu tô contando de uma história, de um problema que eu tô tendo, daí pra minha mãe, ela vira pra mim e fala, ai Camila, desiste disso, não vale a pena. It's not worth it. Um pouquinho difícil, né? Então eu vou voltar lá pra nossa 21ª, eu vou falar e você vai repetir até a 23ª. You've got to be kidding me. You've got to be kidding me. There you go. There you go. It's not worth it. It's not worth it. Próxima frase, it doesn't matter. It doesn't matter. Não importa. It doesn't matter. Eu posso falar it doesn't matter. Ou eu posso ir direto e falar it doesn't matter. It doesn't matter. Eu como esse it, sabe? Não importa. Tipo, não é importante. It doesn't matter. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Desculpa te incomodar. Próxima frase, how do you know? How do you know? Ou how do you know that? Como você sabe? Ou como você sabe disso? Né? Como que você sabe disso? How do you know? How do you know that? Tipo, você tá contando ali uma fofoca, tal. E aí você pergunta pra pessoa, mas calma aí. Como que você soube disso? How do you know? Ou how do you know that? How do you know? How do you know that? Posso falar, how do you know? How do you know that? Mas eu posso falar, repete comigo. How do you know? How do you know that?
Muito bem. Próxima frase. That's a good one. That's a good one. Uau, essa é boa. Então, por exemplo, alguém te conta uma piada. E aí você fala, essa foi boa, that's a good one. Ou volta lá pra ideia do basquete, tá tentando fazer a cesta, tal. There you go! Tipo, isso aí, finalmente. E aí, that's a good one. Essa foi boa. Essa daí você arrasou. That's a good one. Então, that's a good one. That's a good one. Repete comigo. That's a good one. That's a good one. Muito bem. Sorry, I wasn't listening. Sorry, I wasn't listening. Desculpa, eu não estava escutando. Sorry, I wasn't listening. Do tipo, repete, por favor, né? Me desculpa, não ouvi, não estava escutando. Então, repete comigo. Sorry, I wasn't listening. Tá vendo esse Tzinho do wasn't? Ele pode morrer, eu posso comer ele. Tô com muita fome, eu como ele. Sorry, I wasn't listening. Wasn't listening. Ou sorry, I wasn't listening. Normalmente no dia a dia, sorry, I wasn't listening. Ok? Fingers crossed. Fingers crossed. Acho que é a nossa 29ª. Fingers crossed. Dedos cruzados. O tipo, tô torcendo. Fingers crossed. Tô torcendo muito. Muito usado, gente. Muito usado. Em inglês, muito usado. I'll be with you in a minute. I'll be with you in a minute. Ao pé da letra, estarei com você em um minutinho. Mas, na verdade, no contexto, é como se eu estivesse falando, eu já falo com você. Pera aí. Só um minutinho que eu já vou falar com você. I'll be with you in a minute. I'll be with you in a minute. Fala comigo. I will be with you in a minute. Agora, de uma vez. I'll be with you in a minute. Muito bem. Próxima. Hold on a sec. Espera um pouquinho, só um minuto. Hold on a sec. Espera aí, peraí. Então, eu posso virar pra pessoa e falar hold on a sec. Esse sec, ele é a contração, né? Na verdade, eu tô diminuindo a palavra second, de segundo. Então, hold on a sec. Espera um segundo. Próxima frase. Lucky you. Sorte a sua. Uau, que sorte. Lucky you. Então, alguém vira pra mim e fala, eu consegui o meu emprego que eu tanto queria, porque eu agora tô falando inglês. Aí eu viro pra ela e falo, lucky you. Sorte a sua. Eu também posso falar, I freaked out. I freaked out. I freaked out. Do tipo, fiquei maluca, me endoidei. Então, por exemplo, tô contando que eu acabei brigando e aí eu xinguei e falei um monte de coisa errada pra outra pessoa. Eu posso falar, I freaked out. I freaked, freaked out. I freaked out. I freaked out. Eu juntei. Eu posso falar, I freaked out ou I freaked out. Ok? I freaked out. 24ª. Se eu não estiver maluca. Good for you. Good for you. Good for you. Então, não, eu tô maluca. É a 34ª, né? Good for you. Sorte a sua. Bom pra você. Muito parecido com lucky you, só que o lucky you é do tipo de sorte mesmo, né? E o good for you, eu até posso dar esse sentido de sorte sua, mas ele é um pouquinho mais de, bom pra você. Bom, muito bom. Cheer up. Do tipo, se anima, vamos, levanta. Cheer up. Cheer up. Então, meu aluno vira pra mim e fala, ai, Camila, não tô conseguindo assistir as aulas, não sei, eu terminei meu namoro e agora eu tô um pouco down. Eu viro pra ela ou pra ele. Não. Ó, cheer up. Cheer up. Se anima. 36ª. Come on, you can do it. Eu vou falar exatamente isso pro meu aluno. Cheer up. Come on, you can do it. Se anima, vamos lá. Você consegue fazer isso, você dá conta. Então, come on, you can do it. São frases separadas, mas que eu posso usar junto. Cheer up, come on, you can do it. Ok? Come on, you can do it. Repete comigo. Come on, you can do it. Repete comigo a anterior lá. Eu não sei se eu falei bem certinho, então vamos repetir todas elas, ó. I freaked out. Good for you. Cheer up. Come on, you can do it. Muito bem.
Agora, 37ª frase. Keep up the good work. Keep up the good work. Mantenha o bom trabalho. Continue fazendo esse ótimo trabalho que você está fazendo. Então, keep up the good work. Não desista. Continue. Continue o seu ótimo trabalho, ok? Keep up the good work. Quando eu falo lá, I freaked out, eu também posso dizer que, tipo assim, nossa, pisei na bola, dei mancada. E aí eu posso falar, I screwed up. I screwed up. Pisei na bola. Eu errei. I screwed, ó, screwed. Screwed up. I screwed up. I screwed up. I screwed up. 39ª. I'd better be going. Ó, I'd better be going. I'd better be going. É melhor que eu tenho que ir, tá, gente? Tenho que ir, tá na hora. Deu meu horário. I'd better be going. I'd better be going. I'd better be going. Melhor que eu vá. Repete comigo. I screwed up. I'd better be going. E a nossa 40ª palavra, frase, you rock. You rock. Do tipo, nossa, você arrasa, você é o máximo. You rock. You rock. Então, alguém vira pra mim e fala que começou a fazer a dieta e que já conseguiu emagrecer 10 quilos. Aí eu falo, nossa, parabéns, hein, você arrasa, você é o máximo. Wow, you rock. You rock. Então é uma maneira de você parabenizar a outra pessoa, ok? You rock. You rock. Bom, chegamos, então nós já aprendemos 20 frases e mais 20 frases. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, Camila, mas como que eu vou conseguir lembrar de tudo isso aqui, de todas essas frases e todas essas palavras quando essa aula acabar, né? E aí isso te dá uma certa insegurança, principalmente porque eu sei que a rotina é muito corrida. Eu sei que você tá aqui, por exemplo, é muito conteúdo, 50 frases de uma vez é muita coisa, né? E eu queria mesmo que fosse muita coisa, eu queria que você sentisse que você realmente consegue aprender inglês, tá? E aí, é claro, né, que dá medo de você não conseguir guardar tudo na sua memória. Mas a minha ótima notícia é que dentro do meu método, eu trabalho com repetição espaçada. E aí, a técnica que eu uso para repetição espaçada é a técnica do Gold List. Técnica do Gold List, que eu já falei um pouquinho lá atrás que eu iria falar, lembra? A técnica do Gold List, ela vai te ajudar a manter o conhecimento na memória, sem que você deixe ficar escapando tudo aquilo que você já aprendeu, tá? Então, ela vai te ajudar muito, porque a gente aprende hoje, aí daqui a pouquinho eu já esqueço. Aprende hoje, daqui a pouquinho esqueço. Então, eu vou te ensinar o que você tem que fazer para que na sua realidade de hoje, ao terminar, depois de um certo tempo, você ainda consiga ter essas frases na ponta da língua dentro da sua memória. Mas antes de eu te falar como funciona a técnica do Gold List, eu vou te passar as nossas últimas 10 frases, que na verdade não são 10 frases, são 11. É porque elas são frases mais curtinhas lá no final, e aí tinha uma que eu não podia deixar de falar. E aí eu precisei realmente colocar. Então aqui eu tenho 51 frases. But stay tuned. Mas fique ligada que já já eu vou tirar mais coisa aqui, mais novidades da minha cartola pra você. Então fica aqui comigo, não deixe seu caderninho, cadê? Não deixa a sua caneta, segura ela aí, eu vou te mostrar já já. Inclusive isso aqui tá aqui porque eu vou te falar sobre como você vai usar a técnica do Gold List. Mas fica aqui, continua anotando, continua focando, fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Tem mais novidades daqui a pouco. Então vamos lá. 41ª frase. It's not the end of the world. Não é o final do mundo, não é o fim do mundo. Calma, do tipo assim, não é pra tanto, né? It's not the end of the world. It's not, repete. It's not the end of the world. It's not the end of the world. Não é o final do mundo. It's not the end of the world. You're driving me nuts. Nuts é muito usado pra é comida, na verdade, um tipo de comida, né? Nozes, nuts. Mas aqui não tem nada a ver com isso. You're driving me nuts
é mais... você tá me deixando maluca, você tá me deixando doida. Então, não tem nada a ver com nozes. Uma expressão. É um idiom, né? You're driving me nuts. E mais uma vez, ó. You are driving me nuts. You are driving me nuts. Ou direto. You're driving me nuts. You're driving me nuts. Repete comigo. You're driving me nuts. Muito bem. Próxima frase vai ser It's very kind of you. It's very kind of you. Do tipo, você está sendo muito bondosa, muito gentil. Nossa, como você é boazinha. It's very kind of you. It's very kind of you. Muito gentil da sua parte. Repete comigo. It's very kind of you. Ou direitinho. It's very kind of you. Again. It's very kind of you. Again é de novo, tá? It's very kind of you. Próxima frase. I'll text you. I'll text you. Eu vou te mandar mensagem. I'll text you. Vou te mandar mensagem. E aqui é assim, né? Camila, mas eu não mando mais mensagens. Hoje eu só mando o WhatsApp. Não tem problema. É escrever uma mensagem. Não importa qual aplicativo você usa. O importante é que você vai falar pra pessoa que você vai escrever pra ela, tá? Então, I'll text you. I'll text you. Próxima frase. 55ª, eu acho. Not a bit. Not a bit. Do tipo, nem pouquinho. Então, por um exemplo, alguém vira pra mim e pergunta assim, Camila, você conseguiu descansar hoje? Aí eu vou responder, not a bit. Nem pouco. Descansei nada. Not a bit. Ou se não, alguém pergunta assim pra mim, você acha que eu tô errada? Briguei, sei lá, ela fez alguma coisa. E aí a pessoa me pede a opinião, você acha que eu tô errada? Aí eu falo, no, not a bit. Não, nem um pouquinho, tá certo? Not a bit, nem um pouco. Próxima, no way. Gente, é muito usada. No way. Do tipo assim, de jeito nenhum. No way, de jeito nenhum, de forma alguma. No way. É como se eu estivesse perguntando, sério? Não creio. Tá falando a verdade. No way. Repete comigo. No way. Então, ó, repete comigo. It's very kind of you. I'll text you. Not a bit. No way. Muito bem. Próxima frase. That's amazing. That's amazing. Do tipo, uau, que maravilhoso, que incrível. Pode ser do look da pessoa, pode ser sobre algo que ela falou, pode ser sobre algo que você viu. That's amazing. Isso é maravilhoso. Ou se não, eu posso perguntar assim, ó, próxima frase. Really? Por isso que eu falei pra vocês que são frases. Agora é tudo pequenininho, gente. Não podia deixar de pôr. Alguém vira pra mim, me conta alguma coisa, aí eu falo, really? Really? De tipo, sério? Real? Isso aqui que você tá falando? E aí eu posso falar que, não, tudo bem, entendi. I see. I see. O see é ver, mas nesse caso eu tô dando o sentido de, não, eu entendi, I see. I see, ok? E também eu posso falar, that's okay. That's okay. Do tipo, tá tudo bem, that's okay. O Davizinho sempre, quando ele começa... Davizinho é meu filho, pra quem não sabe, eu tenho um filho de 5 anos. E aí, quando ele começa a chorar, caiu, machucou, eu chego nele e converso. No, that's okay, that's okay. Eu falo com ele às vezes em inglês, português. Então eu vou falar pra ele, não, filho, calma, tá tudo bem. Eu sei, filho, dói, eu sei. Não, tá tudo bem. Em inglês, oh, that's okay, my darling. That's okay, Dad, don't worry. Dad é o que como eu chamo o meu filho Davi. That's okay. E a nossa última frase, que na verdade tem duas ali, que são parecidas, né? Sorry. Sorry eu posso dizer como sorry mesmo, né? De desculpe, sorry. Mas eu posso falar assim, sorry, do tipo, o que é? Não entendi, sabe? Sorry. E eu também posso usar o excuse me, que dá o mesmo sentido, mas ele é um pouquinho mais educadinho, assim, sabe? Mais formal. Então, tipo, em forma de pergunta, sorry, ou excuse me. Alguém vira pra mim e fala assim, não sei, sabe? Eu acho que você tá sempre de TPM. Aí eu viro pra pessoa e falo, sorry? Aí se for, né, digamos que o meu chefe vira pra mim e fala assim, Camila, nossa, você tem estado bem nervosa, né? Será que você anda de TPM como é meu chefe, mais formal? Eu viro pra ele e falo, excuse me, sabe? Então ela é bastante usada. E aí a gente chegou ao fim das 50 frases essenciais. Mas lembra que nós temos as outras coisas? Então ainda temos o Gold List.
temos os mitos que a gente vai desvendar e temos a fórmula perfeita. Então fica comigo, tá, gente? Não sai daqui que vai fazer muito mais sentido e o final vai ser assim, é como se eu estivesse amarrando o seu presentinho das 50 frases, eu estivesse amarrando ele, embrulhando e falasse, agora leva pra casa, usa, aproveita. Então eu vou deixar o seu presente mais útil, o seu presente mais bonito e mais útil, porque desta maneira você vai ter um resultado bem melhor, tá bom? Bom, vocês viram que todas essas frases, elas são usadas ali no dia a dia, né, e tudo mais, e aí são coisas que você sempre vai ter que usar. Mas agora, então, eu vou explicar pra vocês o Gold List, porque foram muitas, e aí você precisa tê-las na ponta da língua. Então, vamos pro Gold List. Gold List é uma técnica, mais uma vez vou dizer, é uma técnica que vai te ajudar com a caminhada do inglês, porque ela é uma técnica de repetição espaçada. E aí ela vai fazer com que você consiga falar inglês com liberdade e vai te acompanhar aí pela vida toda, tá, gente? Não vai, no fim das contas, não vai ser só pro inglês. Você pode usar a técnica, já tô aqui com o meu caderninho, você vai poder usar essa técnica para qualquer coisa que você quiser memorizar melhor. Ai, tô com dificuldade sei lá, se você é uma pessoa que tá estudando educação física, tá com dificuldade de memorizar as coisas e tal, você pode usar a técnica do Gold List para isso. Então ela vai te acompanhar pra vida. A técnica vai te acompanhar pra vida. E você vai perceber que o meu método também vai acabar te acompanhando pra vida em vários outros aspectos, tá? Então você vai ver, vai ser muito legal. Pra esta técnica, você vai precisar de um caderninho. E aqui eu já quero te falar o seguinte, você vai ser minha aluna, você tem que ser minha aluna, não perca tempo. Hoje eu já vou te explicar o que você precisa fazer para ser minha aluna. E você vai comprar um caderno de inglês, tá? Então, para nossa primeira aula, você precisa ter o seu próprio caderno de inglês. Preciso que você faça isso, combinado? Então, você vai comprar o seu caderninho de inglês e tudo que você for fazer, inclusive a técnica do Gold List, você vai fazer neste caderno de inglês. Compra caderno, compra canetinha, sabe? Isso tudo dá uma motivação a mais, faz toda a diferença. Então, você vai pegar, você vai usar lá o seu caderninho, né? Você vai precisar do caderno, de uma caneta. Ela é bem simples, mas muito eficiente. E aí você vai fazer assim, ó. Você vai usar, para essa técnica, você precisa usar as 2 páginas da folha aqui. E aí, você vai colocar a data, né? Então, por exemplo, hoje nós aprendemos 50 frases. Eu vou dar pra você o exemplo como se você fosse fazer de hoje, tá? Hoje nós aprendemos 50, das 50 você vai escolher 20. 20 que você quiser. Pode ser as 20 primeiras, pode ser as 20 que você achou mais difíceis. Enfim, você que manda. Você vai escolher 20. Aí aqui em cima você já vai colocar, no topo da folha você vai colocar a data de hoje. Hoje é dia 15 de maio, coloca lá, 15 de maio de 2023. Aí você vai escrever do lado de cada sua folha a frase em inglês, que é a língua que você quer falar. E do lado de cá, na frente da frase, você vai escrever a tradução delas, tá? Então, aqui fica a frase em inglês, que é a língua-alvo, e na frente das frases você vai colocar em português a tradução de cada uma delas. 20. Escreveu. Você não vai mais olhar esse dia. Você vai fechar isso aqui. Você vai fazer isso diariamente, cada dia de aula que você tiver comigo. Então, hoje você fez aqui, dia 15. No dia 16 você vai fazer aqui, no dia 17 aqui, e você não vai olhar pra trás. Você não vai lá voltar naquela lá do dia 15, você não vai. Hoje não. Só que daqui aí vai passar 14 dias, vão se passar 2 semanas. No 15º dia, aí sim você vai voltar para essa daqui do dia 15. Então hoje é dia 15 de maio, lá no dia 30 de maio, daqui 15 dias você vai voltar aqui para essas que você escreveu hoje, para 50 frases essenciais de hoje, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai esconder o lado do inglês. Pá! O do inglês você vai esconder, você só vai ver o do português. Aí aqui na frente, na página da frente, você vai colocar dia 30/5, o dia que você tá revendo essa lista. Dia 30/5. Aqui, escondendo as frases do inglês, você vai ler cada frase em português e aí você vai escrever. As que você não lembrar, você vai escrever.
As que você lembrou? Lembrou. Então, coloquei lá. How have you been? How is it going? What are you up to? No way. You've got to be kidding me. Escondi e tô lendo as traduções. Aí quando eu leio lá, como vai você? Lembrei. What have you been up to? Não preciso escrever. Eu vi lá. Não acredito, não lembro. Como que eu falo não acredito? Aí você vai olhar. Ah, no way. Escreve aqui porque você esqueceu. Tudo que você não lembrar, você vai escrever de novo aqui. Dia 30, inglês, português, tá bom? Somente o que você não lembrar. Fechou? Ah, não. Peraí, uma coisa muito importante. Depois de você ter escrito, tanto no dia 15 quanto no dia 30, você vai falar. Vai ler, falar. Você vai ter um grupo de WhatsApp consigo mesma. Lá um grupinho de WhatsApp escrito falar inglês, a fórmula do inglês, ou inglês com Camila. Escolhe aí o que você quiser. Um grupo que vai estar você e você mesma. E aí você vai gravar você falando essas frases aqui. Você vai se gravar, tá? Aí, no dia 30 de maio, você vai fazer a daqui. Aí você vai se gravar de novo. E você vai voltar pra ouvir como você tava falando antes e como você tá falando agora. Então, 15 dias depois, qual foi a diferença? Quantas você lembrou? Provavelmente você vai ter esquecido, a grande maioria, você vai lembrar aí provavelmente de uns 30%. Então, se foram 20, aí você lembra de, sei lá, 7, você tá bem, ok? Você não vai lembrar de tudo. Você vai escrevendo aqui na parte esquerda da folha. Daqui 15 dias de novo, passa 14 dias, no 15º dia, você vai escrever novamente. Você vai esconder, aí você vai ver com essa daqui, a do dia 30, não é mais a do dia 15. Esconde a parte do inglês e vai vendo tradução por tradução e agora você vai ver que você já vai lembrar mais. Então, aqui vão ser menos frases. Você vai escrever na parte inferior do seu caderno, ok? Vai gravar de novo. Vai fazer a mesma coisa e vai analisar como foi a sua gravação do dia 30, como foi a sua gravação do dia 15, ok? E aí, beleza. Então, eu não vou saber certinho, mas vai. Dia 15 de maio, dia 30 de maio, dia 15 de junho, colocou aqui embaixo. E depois, no dia 30 de junho, você vai voltar para esse aqui de novo e você vai fazer a mesma coisa daqui pra cá. Eram 20. Aqui deve ter ido pra, sei lá, 13. Aí aqui foi pra 7, que eu já consegui lembrar mais. E aqui foi pra 3. Então, você vai fazendo isso. E aí, hoje eu fiz isso aqui. Então, daqui 15 dias eu via do dia 15. Aí, eu já não tinha feito do dia 16, vai dar aqui 15 dias, vou fazer. Então, você vai fazer isso aqui diariamente. Entenderam? Você vai ver e rever diariamente. E vai ser sempre assim. 15, 30, 15, 30. Se você não começar no dia 15, né? Você começa no dia 1, aí dia 15, daí dia 1 e aí dia 15. Então, sempre, a cada 15 dias, você vai fazendo isso. Não vai ser somente o escrito. Você vai praticar a conversação o tempo todo. E você vai ler. E você vai se gravar. Você vai colocar isso pra você lá no WhatsApp. Você sabia que muitas pessoas não conseguem falar inglês por questões psicológicas e por terem um mindset fixo? Pode ser que mesmo você aprendendo aqui as 50 frases essenciais, e mesmo que você saiba todo o básico, mesmo que você use o Gold List, que é a estratégia de repetição espaçada para que você não esqueça as coisas, ainda assim pode ser que você não consiga chegar lá, porque pode ser que você se prenda nas crenças limitantes que você adquiriu há muito tempo, né? Então, eu quero que você saia daqui hoje verdadeiramente para aprender inglês. Eu quero que você decida que você vai conseguir aprender inglês de uma vez por toda. E nós vamos juntas agora desvendar 7 mitos. Você precisa tirar isso da sua cabeça, senão você não vai dar conta, tá? Então, 7 mitos agora, para isso ficar muito claro para você. E aí eu quero que você pense, será que eu tô vivendo? Será que isso faz parte da minha realidade? O que tá presente aqui em mim? Se tiver alguma coisa e depois você quiser comentar sobre, manda lá pra mim no meu Instagram e a gente vai falar sobre alguma crença limitante que pode ser que te atrapalhe, tá bom? Bom, a primeira delas, o primeiro mito que eu quero que você tire da cabeça é que aprender inglês pode ser rápido, né? Tipo assim, aprenda inglês rapidamente. Não existe
Não existe aprender inglês rapidamente. Tudo o que te dá trabalho, tudo que verdadeiramente é importante, vai te trazer um certo trabalho e esforço. Não existe aprender de uma hora para outra. As coisas que são importantes, elas precisam ser bem feitas, elas exigem um esforço da nossa parte. A única maneira que você vai ter para adiantar os seus resultados vai ser se você intensificar os seus estudos. Se você não conseguir intensificar os seus estudos e práticas, vai demorar um tempo normal, como de qualquer outra pessoa, tá? Então, intensificando os seus estudos e usando a ferramenta certa, pode ser que você consiga isso mais rápido, que é o que eu te falei aqui. Eu te falo que você vai falar inglês em 6 meses, porque eu tô intensificando os seus estudos. Você vai ter contato com o inglês diariamente. E eu vou te acompanhar e você vai ter prática. Eu vou te dar todas as ferramentas que você precisa ter para fazer com que isso dê certo. Mas não acaba em 6 meses. 6 meses, ele é só o começo. Ele depois vai muito além. Você vai continuar praticando, você vai continuar fazendo. Eu falei para vocês que o Gold List e o inglês, ele vai ser pro resto da vida. Eu aprendo inglês até hoje. Você também vai fazer isso, você vai aprender inglês para sempre, tá? E o segundo mito, aprenda inglês facilmente, ou aprender inglês é fácil. Aprenda inglês comigo porque vai ser muito fácil. Não existe isso, gente. Mais uma vez, aprender inglês vai dar trabalho e não vai acontecer do dia pra noite, tá? Nada que é importante vem rápido e fácil na vida. Mais uma vez eu vou te dizer, se você quiser emagrecer, vai levar tempo e vai dar trabalho. Se você quiser subir de cargo, se você quiser aumentar o seu salário, vai te exigir tempo, experiência e muito trabalho com esforço, né? Falar inglês não vai ser diferente. Se você quiser falar inglês, você vai ter trabalho. Então, mas não se esqueça que ser trabalhoso não é necessariamente ser difícil e complicado. Isso eu tiro de vocês, tá? Não vai ser difícil, não vai ser complicado. Dá pra você fazer de uma maneira simples, dá pra você fazer de uma maneira fluida, com uma boa professora, com um bom método, com um método que funciona, definindo um prazo viável. Isso vai acontecer, você vai falar inglês. Tá bom? Lembrando que quanto mais tempo por semana você estiver fazendo isso, mais rápido vai ser o seu resultado, tá bom? Terceiro mito, só aprende inglês quem mora fora. Eu tive esse mito na minha cabeça por muito tempo, principalmente porque eu aprendi inglês morando fora, né? Eu escolhi uma escola e um método terríveis. E aí, também por pouco tempo, né? Estudei acho que 1 ano, é pouco tempo. Para aquele método, eu não tinha contato com o inglês a todo momento diário, era outra realidade. E aí eu realmente aprendi inglês morando fora, mas gente, eu tenho hoje, acho que são 2 ou 3 alunas que moram fora, que vieram fazer aula de inglês comigo, porque mesmo morando fora, e não é que moram fora há pouco tempo, tá? Estão fora já há bastante tempo. Não aprenderam. Então, eu já presenciei e já comemorei, por outro lado, a vitória de vários alunos que falam inglês fluentemente. Eu já contratei, como coordenadora e diretora da minha escola, eu já contratei vários professores que nunca, nem sequer pisaram o pé fora do Brasil. E eles tinham inglês, assim, maravilhoso. Então, isso é uma realidade, é possível, mesmo sem ter qualquer experiência no exterior, você pode sim aprender inglês. Se você tiver ali na mão os pilares e souber usar a fórmula perfeita do inglês, que eu vou te revelar já já, você vai conseguir aprender inglês morando aqui, aí na sua realidade, dentro da tua casa, estudando comigo sempre, tá bom? Quarto mito, só aprende quem começa cedo. Gente, é lógico que criança tem uma facilidade muito maior de aprender. Eles têm ali, né, a possibilidade de memória e eles são uma esponjinha mesmo. Eles aprendem, eles estão aprendendo o tempo todo. Mas não importa a sua idade, não importa o seu conhecimento prévio. Uma vez que você determina que você vai aprender, se você tiver foco, disciplina e persistência, lembra, eu vou falar isso muito pra você. Foco, disciplina e persistência, o resultado de falar inglês livre e fluentemente, com certeza vai ser a sua realidade, tá bom? Então você com certeza consegue aprender inglês. Quinto mito, só fala livremente só vai falar livremente ao saber toda a gramática. Por exemplo, eu só vou falar inglês quando eu souber toda a gramática do inglês. Não. Quantos brasileiros falam português fluentemente e erram a gramática assim? É assustador. Eu erro.
A gente erra no dia a dia. Isso é normal, isso acontece, né? Acontece. Mas existem alguns erros que são mais assustadores e tem erros que são do dia a dia, acontece. É sim possível falar inglês desde a primeira aula. Hoje, com as 51 frases que eu te ensinei, você consegue falar inglês. É possível, você vai conseguir. E desde que você consiga ter o ritmo, o vocabulário adquirido, e aí você vai colocando tudo aquilo em prática, mesmo sem conhecer a gramática, você vai conseguir. E você nem deve se privar de falar tudo que você já aprendeu, por exemplo, aqui hoje. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que dar a cara a tapa e usar o inglês que você tá aprendendo, independentemente de gramática, independentemente de erro. É tipo, vai, entendeu? Só vai. Sexto mito. Quem é fluente não erra. Gente, pelo amor de Deus. A tal frase, errar é humano. Eu erro, você erra, nós erramos, vós errais. Eu erro muito. Vira e mexe, eu erro. Hoje mesmo de manhã, eu tava escrevendo um e-mail com todo esse negócio do curso e tudo mais. Eu me lembrei muito das famílias que eu morei quando eu morei nos Estados Unidos. Eu morei em casas americanas. E aí hoje eu fui lá escrever o e-mail pra eles, tá? Porque eu fiquei com saudade deles. E aí, depois de ter escrito o e-mail, eu voltei lá pra rever. E eu encontrei erros no meu e-mail. É normal, eu erro, você erra, a gente vai errar, tá? Coloca na sua cabeça que aqueles que se colocam em situação de aprendizado mais cedo ou mais tarde vai errar. É impossível não errar, tá bom? Se eu erro, por que você não pode errar, certo? Sétimo e último mito. Só é possível aprender e falar inglês após muitas aulas e muitas atividades. Não! É muito parecido com o mito anterior. Você não precisa saber tudo, para toda a gramática, para falar. E você não precisa de um monte de aulas e de atividades para falar. No seu próprio ritmo e na sua maneira de aprender, você tem que respeitar, você tem que se dar o seu tempo, você não deve ficar olhando para o ritmo e para a rapidez do colega do lado. Não. Alguns alunos já vão falar logo na primeira aula. Outros alunos não vão e vão demorar um pouquinho mais. E tá tudo bem, não tem problema, tá bom? Isso faz parte da vida, é zero problema. Agora que você já entendeu todas as mentiras, todos os mitos que te contaram, né? Que você provavelmente já ouviu e acabou entrando aí na sua cabeça, tá chegando a hora em que eu vou te contar qual é a minha surpresa, tá? Eu vou te falar o que eu fiz, o que eu preparei para as pessoas que querem alcançar um novo idioma, alcançar um nível diferente de inglês. Eu sei que vocês querem esse novo nível e tal, porque você quer realizar o seu sonho, você quer ter um emprego melhor, você quer falar com liberdade, você quer poder ir e vir, viajar para outros lugares. E eu sei que você quer fazer isso com segurança. Segurança para se comunicar em viagem, segurança para talvez morar fora. Eu sei que isso acontece. E eu quero muito que vocês aproveitem todas as oportunidades que o inglês vai te proporcionar. E após anos e anos de experiência, percebo hoje que a maioria dos meus alunos chegam para mim falando as seguintes perguntas e frases. Camila, por que aprender inglês é tão difícil? Se não é meus alunos, são os amigos que me conhecem. Falam, gente, mas aprender inglês é muito difícil. Tava hoje mesmo, agora há pouco, fazendo a minha unha e a minha manicure falou isso pra mim. Por que é tão difícil? E muitas também falam assim, nossa, eu já tentei de tudo e nunca consegui. Eu não consigo falar inglês, eu nunca aprendi inglês pra valer. Por que é assim, né? E aí os meus alunos queriam essa resposta. E aí o que aconteceu? Eu demorei muito tempo, eu demorei quase 14 anos pra finalmente ter coragem de colocar a mão na massa e falar, não, agora eu entendi o que tá sendo difícil, o que tá te faltando. E é o que eu tô fazendo aqui agora pra você, tá? Eu consegui reunir tudo em um único lugar. Eu vou facilitar a sua jornada. Eu vou mastigar tudo e falar, ó, é assim que você vai aprender inglês. E isso vai te ajudar. Quando eu enxerguei cada um dos meus alunos como indivíduos, quando eu entendi que alunos têm rotinas diferentes, realidades diversas, cada um tem a sua maneira de aprender, aí eu entendi que pra gente achar a solução pro problema de cada um, eu não posso colocar todos dentro da mesma caixa. Não tem como. Lembra que eu falei pra você não se comparar? Você não pode se comparar com uma pessoa que tem uma realidade totalmente
diferente de você. Então não se coloque dentro da mesma caixa. Eu demorei pra entender isso. E agora que eu entendi, eu mastiguei, eu preparei, eu vou te revelar. Eu vou trazer tudo aqui pra você, tá? Só que antes, eu vou tirar aqui da cartola que eu falei que eu tinha. Eu falei que eram 50, daí foi pra 51 frases, mas agora eu vou te dar mais 10. Porque, gente, na boa, né? Eu sou fã de... Quando eu for fazer algo, eu quero fazer bom, sabe? Eu vou fazer o meu melhor. E 50, na verdade, 51, por que não mais? Por que não mais? Então eu vou te ajudar. Eu vou te dar mais frases aí que você pode ter na ponta da língua. Bom, então vamos para a 61 agora, né? Eram 50, não. Então vamos para a 51ª, já foi. Vamos para a 52ª frase. What do you do? Or what do you do for a living? What do you do? Ou what do you do for a living? Vocês percebem que eu falei essas duas frases, elas são as mesmas, mas cada hora eu falei elas de um jeito, isso é muito normal. Porque depende da minha rapidez, depende da minha intensidade. Então, ó, what do you do? What do you do? O que você faz? Tipo, qual é o seu trabalho? What do you do? Ou, what do you do for a living? O que você faz pra viver? Pra ganhar grana? What do you do for a living? Posso falar dessa maneira. Mas eu também posso falar, what do you do? What do you do? Mais pausadinho. What do you do? What do you do? Repete comigo aí. What do you do? What do you do? O que você faz pra viver? Qual é o seu, né, qual é o seu trabalho? De onde você ganha grana? What do you do for a living? What do you do for a living? Vamos para a segunda frase desse que eu tirei agora da cartola. What's this? Então eu pego, por exemplo, what's this? O que é isso? What's this? O que é isso? Né? Muito usado. Tenha isso na ponta da língua. Para quando você estiver aí na sua experiência no exterior e tudo mais, você tiver que falar inglês em lojas, você vai perguntar, how much is this? How much is this? Quanto custa? Qual é o valor? Ou, how much are this? Quanto custam essas coisas, né? Então, quanto custa isso? How much is this? Ou quanto custam essas coisas? How much are this? São frases muito usadas. Quarta. May I have a please? Então, por exemplo, mais uma vez a caneta. May I have a pen, please? Você pode me dar, por favor, uma caneta? Você pode me emprestar a caneta? May I have your cell phone, please? Pode me dar o seu celular, por favor? May I have please? Se você estiver numa loja ou num restaurante, por exemplo, may I have a Coke, please? Você pode trazer uma Coca para mim, por favor? May I have a Coke, please? Ok? Where can I find a Onde eu encontro tal coisa? Where can I find a Where can I find a pen? Onde eu consigo encontrar uma caneta? Onde eu encontro uma caneta? Where can I find a Ou se não, how do I get to? Como eu chego a tal lugar? Então, por exemplo, como eu chego ao shopping? How do I get to the mall? How do I get to the mall? Como eu chego à escola? How do I get to the school? How do I get to the school? Como eu chego ao mercado? How do I get to the supermarket? Tá? How do I get? Vamos repetir cada uma delas? Desde a primeira aqui, ó. What do you do for a living? What do you do? What's this? How much is this? How much are this? May I have a please? Where can I find a How do I get to Sétima frase. Are you on Facebook? Ou melhor ainda, né? Mais sentido eu acho hoje em dia. Are you on Instagram? Are you on TikTok? Are you on TikTok? Are you on Instagram? Eu tô perguntando, você tem Instagram? Você tem Facebook? Você tem TikTok? Eu não vou perguntar do you have. Eu vou perguntar, are you on? Você está lá ao pé da letra? É isso que eu tô te perguntando. Are you on Facebook? Are you on Instagram? Are you on TikTok? Ok? Você também pode perguntar, can I have your phone number? Or can I have your WhatsApp number? Então, vai pedir o telefone de alguém e você vai falar, can I have your number? Can I have your phone number? Can I have your WhatsApp number? WhatsApp, né? Me passa seu telefone, por favor. Me passa o seu WhatsApp, por favor. Você me fala qual é o seu número?
Repete comigo. Can I have your phone number? Can I have your WhatsApp number? 9th sentence. Do you want to order something to eat? Você quer pedir algo para comer? Ó, do you want to order something to eat? O que você gostaria de pedir? Pode ser no telefone, pode ser em um restaurante. Então, do you want to order something to eat? Ok? E a 10ª e última frase agora para valer. Things happen. Things happen. As coisas acontecem. É normal, essas coisas acontecem. Things happen. Things happen. Ok? Então, ó, repete comigo aqui, ó. Are you on Facebook? Are you on Instagram? Are you on TikTok? Can I have your phone number, please? Can I have your WhatsApp number? Do you want to order something to eat? Things happen. Muito bem. Bom, ótimo, vamos refletir. Acho que já deve ter se passado aqui um bom tempo da nossa Masterclass. E aí eu quero aqui que você fale pra mim. Depois de eu ter te falado sobre as 50 frases, depois de eu ter te falado sobre o método, a técnica Gold List, sobre os mitos do inglês, eu quero que você seja real aqui com você. Pensa, reflete. Você acha mesmo que aprender inglês é muito difícil? Você acha que, tipo assim, esse tanto de aula aqui que você tá comigo, mudou alguma coisa na sua cabeça? Você conseguiu perceber que você é capaz? Que é possível pra você? Tô te perguntando isso porque após anos de experiência, os meus alunos, eles sempre vêm me perguntar: Camila, por que é tão difícil? Por que eu não consigo aprender inglês, né? Falei isso aqui já. Outros me falam: nossa, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo. Não dá, parece que não vai. E aí foi aqui que eu finalmente entendi cada aluno, né? Tirei eles da caixinha e montei a fórmula perfeita. E aí é importante que você entenda que com o meu curso, você vai ser encaminhado para um estudo direto ao ponto, sem enrolação, sem ficar dando voltas e voltas e voltas, como muita gente dá quando tá aprendendo inglês. E o melhor é que eu fiz um cronograma para você de estudos, que eu vou te acompanhar. Eu vou estar aí com você, a gente vai estar juntas, né? Eu vou te acompanhar até você falar o inglês com liberdade em 6 meses. Você vai fazer, se você fizer bonitinho, você vai conseguir. Eu estudei, eu elaborei, eu compilei tudo em um único lugar. E aí eu vou disponibilizar isso pra você. E eu quero muito que você aproveite, você tem que aproveitar essa oportunidade, tá? E eu vou te explicar, então, o que eu compilei. Quais são os pilares da fórmula perfeita. Todo o meu curso, tudo isso, você vai encontrar na minha plataforma. E aí, já a minha equipe vai passar aí pra vocês o link pra você poder ser minha aluna, pra você poder adquirir o curso, mas eu já quero te explicar como ele vai funcionar. Eu já te adianto que o meu curso estará com as inscrições abertas até quarta-feira, às 23h59. Então, até às 23h59, quem se matricular vai estar comigo. Quem não aproveitar, ficará de fora dessa primeira turma. Além disso, eu quero te presentear com um super desconto para qualquer pessoa que fizer a matrícula dentro das primeiras 24 horas. Se você se inscrever até terça-feira, às 23h59, você ainda terá R$300 de desconto. Então, eu vou te dar, você não vai perder. Você tem que investir em você, agora, para que você verdadeiramente tenha um futuro muito melhor falando inglês, tá bom? Qual é a fórmula perfeita? A fórmula perfeita ela é baseada em 6 pilares. E sem eles, você vai ficar correndo atrás do rabo, você não vai conseguir aprender, tá bom? Pode ser que inclusive, você não tenha falado inglês até hoje porque você não tinha essas noções e você não sabia qual era a fórmula perfeita. Então, sem eles, você vai perder tempo e você não vai chegar na fala do inglês com liberdade que você quer, ok? Bom, o primeiro dos 6 pilares é: o inglês é para todos. Todo mundo pode aprender inglês. Eu sei que você já deve ter se contado, você ou pelo menos já ouviu outras pessoas falarem: inglês não é pra mim. Já tentei e nunca entendi nada. Eu até sei ler, eu entendo um pouquinho, mas não consigo falar. Ou, por exemplo, não tem mais idade pra isso, né? Igual eu falei agora há pouco. Pois isso é uma mentira. É mentira. Você não conseguiu entender antes e aprender antes porque você ainda não tinha noção das estratégias. Você não sabia como aprender inglês.
E aí você acabou perdendo tempo. Ou pode ser que você tenha começado, você estava com um bom método, você tinha uma boa pessoa te acompanhando, mas você acabou perdendo prioridade, aí você desistiu, né? E tá tudo bem se você fez isso lá, mas aí você tem que ser real. Essa é a verdade, e não é outra coisa além disso. Você só não aprendeu inglês porque ou você tava com método ruim e aí você desistiu, ou porque você tava com método bom, mas você desistiu também, tá? Com uma professora boa, com um método bom, que vai te acompanhar, vai pegar na sua mão, e com um cronograma legal, que é o que eu fiz pra você, um cronograma que não vai te sufocar, você vai aprender inglês, você consegue aprender inglês, tá bom? Primeiro pilar, inglês é pra todos. Segundo pilar, inglês é todo santo dia. Tem que ser todo santo dia. E é por isso que eu falei sobre a questão da repetição espaçada da memória muscular. A repetição espaçada, ela vai respeitar e ela vai ajudar a sua memória muscular. Não tem como você aprender alguma coisa se você não rever aquilo todo momento, se você não tiver contato com aquilo. E é isso que a memória muscular vai te pedir. E a repetição espaçada vai te ajudar. O maior erro do estudante de inglês é querer aprender o inglês tipo de material didático ali só, sabe? Esperando o momento da aula pra aprender e tal. Não é, gente, não é só pra aula. O inglês, ele deve ser igual tomar banho, igual escovar os dentes. Ele deve acontecer de maneira natural. Aqui que o Gold List e o Speaking Time, que vai ser uma outra ferramenta do meu curso, vai te ajudar. Eu vou te guiar para que essas coisas aconteçam da melhor maneira possível, tá? Então, se você já entendeu o Gold List, se você já entendeu isso, agora eu vou te explicar o que vai ser o Speaking Time, que vai estar todos os dias nas nossas aulas. A gente vai ter Speaking Time todos os dias. Então, o que vai acontecer? Esse momento de Speaking Time, ele vai ser dividido em 2 momentos ali, tá? O primeiro é o momento de pesca. Então, você vai pescar. Você vai consumir conteúdos em inglês. Vídeo, música, filme, redes sociais, né? Siga pessoas que falam inglês. Você vai escolher o que você mais ama. E é isso que você vai consumir. E aí você vai pescar. Você vai procurar frases com o conteúdo que eu te pedi naquele dia da aula. Então, hoje aprendemos sobre o verbo to be. E aí eu vou falar pra você, agora chegou a hora de você pescar, e você vai pescar conteúdos de verbo to be. Eu quero tantas frases do verbo to be positivo, tantas frases com verbo to be negativo, tantas frases com verbo to be negativo. Você vai pescar. É o primeiro momento. Combinado? O segundo momento é a hora da mão na massa. É a hora de você falar. E é a hora que você vai realmente colocar as coisas pra acontecer. Tanto na fala quanto na escrita. Então, primeiro você pesca, depois você monta. Você monta as tuas frases. Quero mais tantas frases que você monte, positivo, verbo to be, tantas do negativo, tantas da interrogativo. Você vai montar e aí você vai falar. Lá naquele grupo de WhatsApp que eu falei pra você que você tem que ter. Você vai pegar o grupo de WhatsApp, você vai gravar você falando diariamente as frases que você pescou e diariamente as frases que você mesmo formou. Tá bom? Isso você vai aliar o Gold List com o Speaking Time, porque daí você vai ter a prática. Então, diariamente você tá revendo com aquelas frases lá de antes e fazendo frases novas. Aí, no dia de amanhã, eu vou rever as frases de 15 dias atrás e vou pôr frases novas. Então, você vai fazendo isso continuamente. 20 frases por dia. Você forma 10 frases, você pesca 10 frases, tá bom? E aí, depois disso, você grava, você registra isso no seu grupo de WhatsApp para você conseguir acompanhar o seu progresso. Quero que você registre hoje, dali 15 dias você vai revê-la, vai registrar novamente e aí você vai ver. Foi bom? Melhorei a minha conversação? Melhorei minha pronúncia? Melhorei a minha confiança? Então, essa parte é muito importante e aí vai te fazer ter contato com o inglês todo santo dia, fazendo exatamente o que você ama. Aqui eu entro no terceiro pilar, have fun on the journey. Você tem que have fun on the journey. Divirta-se durante a jornada. Se divirta no processo, tá? As emoções positivas são muito importantes para o momento de aprendizagem. Você tem que aprender fazendo o que você gosta. Não dá para ser só lá com material didático. Lembra aquele livro chato, aquela coisa chata? O que você vai usar então? Música, filme, série, redes sociais, news, talvez você goste de notícias, YouTube, enfim, o que você quiser, tá? Você vai descobrir o que você ama e você vai aliar isso ao aprendizado do inglês. Você vai usar isso. O inglês, ele vai ser combinado com o seu hobby e você vai fazer isso diariamente, durante o seu momento de pesca e depois na gravação também, na gravação das frases. E aí você vai ver
que fazendo o que você gosta, você vai aprender muito mais rápido e vai ser muito mais divertido e aí você vai aproveitar muito mais. Quarto pilar, você faz o seu tempo. Eu montei o cronograma para você. 6 meses é o meu cronograma. Se você fizer isso diariamente de segunda a sexta-feira. É esse o meu cronograma. Provavelmente, ao acabar os 6 meses, você vai se acostumar. E aí você vai falar, não, eu quero continuar. E aí vai ser sua opção, quero continuar. Conforme eu disse, eu gostei. Gold List foi bom. Quero continuar progredindo. O inglês é pra sempre. Eu falei, eu aprendo inglês todos os dias. Eu erro, eu aprendo, eu erro, eu aprendo. Você pode fazer. Mas, falar que 6 meses acabou é mentira. É mentira. Tá? Eu tô falando pra você que 6 meses você vai ter o meu acompanhamento e você vai aprender o que você precisa aprender de básico ali. Depois disso, você vai fazer da sua maneira, porque daí você já vai ter entendido o que você precisa, né? Com todo essa minha experiência e tal, eu consegui entender o conteúdo cuidadoso para que, tipo assim, o que que verdadeiramente eu selecionei os melhores conteúdos de inglês, o que que os meus alunos precisam para falar inglês. Aí você vai conseguir falar inglês com liberdade, mas pode ser que demore mais, talvez você não consiga fazer todo santo dia. Talvez você faça 3 vezes na semana, talvez, né? Aí eu te digo que faça todo dia, de segunda a sexta, todo dia. 20 minutinhos todos os dias. Aí você vai finalmente ter a liberdade. E esse é o meu propósito, é que você atinja a liberdade que você quer, tá? Não vai ser fácil, mas vai ser simples, vai ser prático. Você vai começar essa jornada agora. E aí vai ser uma mudança de vida mesmo. E isso vai te tornar como uma pessoa melhor, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, é uma mudança geral. Combinado? Quinto pilar, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Olha só, comer McDonald's é piece of cake. É facinho, piece of cake. Facílimo. Comer saudável dá trabalho. É bom, é importante, mas dá trabalho. Dormir, ai eu amo, é maravilhoso, dormir é confortável. Mas se exercitar, mexer o corpo é desafiador, mas é muito necessário. Então, gente, o trabalho, o esforço, a disciplina, ela vai estar ali. Ela vai estar ali. E aí eu falo, só não vai falar inglês comigo quem desistir. Se você não desistir, você vai falar, tá bom? Pode ser que você tenha tido razão anteriormente, né? Não consegui falar inglês porque seu professor era ruim, porque sua metodologia não era boa, porque você ficava só com aula de material didático, pode ser. Só que daí não deu certo e você desistiu. Você ficou envergonhado quando você não conseguiu, talvez você ficou mal porque você errou, ou talvez, tipo, a sua prioridade foi outra. Mas aqui eu vou estar ao seu lado. Eu quero te acompanhar, eu quero ouvir as suas queixas, eu quero te ajudar para você conseguir. Eu realmente quero ter esse acompanhamento com você, para você não ter mais motivos para desistir, tá? E o último pilar da fórmula perfeita é errar é humano. Eu tenho um problema, eu vou contar pra vocês. Eu acho que os meus pais foram bem duros comigo na minha infância, sabe? Eu lembro que qualquer erro era motivo de vergonha. E, gente, eu derrubava o suco que tivesse dentro do meu copo quase todos os dias na hora do almoço, enquanto eu tava lá na mesa com todos, né? E eu me sentia o lixo, porque os meus pais, nossa, eles acabavam comigo. E eu acho que isso trouxe pra mim, assim, uma aversão ao erro, sabe? Pra mim é bem complicado, eu me cobro muito. Não sei se você é assim, mas eu sou. Pela minha experiência, eu imagino que você provavelmente é, talvez pela sua história aí. Talvez seja diferente da minha, mas você também é. Mas hoje, de uma maneira bem racional, quando eu erro e aquilo é um peso pra mim, eu sempre trago a seguinte reflexão. Ninguém erra porque quer. A gente erra porque a gente é humano. E todos nós estamos suscetíveis a errar. Errar faz parte. Se você usar os seus erros ao seu favor, isso vai ser a chave do sucesso. Então, usar os erros ao seu favor vai ser a resposta para você não desistir no meio do caminho. Porque normalmente você quer desistir porque você tá errando, porque você tá esquecendo, porque aquela frase você não conhece, porque é difícil, enfim. Mas isso tudo vai ser o seu degrau para sua liberdade. Cada erro, cada frase que você não sabia, cada dificuldade, cada coisinha dessa, cada obstáculo, ele vai ser o degrauzinho para você ser livre. E aí vai ser errando
que você vai aprender. Vai ser praticando que você vai chegar à perfeição. E vai ser continuando e nunca, nunca, nunca desistindo que você vai chegar à liberdade. Então, esses são os pilares. O errar é humano é o último, tá? Então, vamos relembrar cada um deles aqui para ficar bem fixo na sua mente. Inglês é para todos. Todo mundo consegue aprender. Inglês é todo santo dia. Você tem que ter contato com o inglês fazendo o que você gosta. Have fun on the journey. Se divirta. Aproveite das emoções positivas para você aprender. Você faz o seu tempo. Então estabeleça o seu cronograma, mas o máximo de vezes que você puder ter contato com o inglês, melhor vai ser o seu resultado. Vai te dar trabalho. Você vai precisar de foco, persistência e disciplina. Vai te dar trabalho. E você vai errar. Errar é humano, vai acontecer e tá tudo bem. Não tem problema. Isto vai te levar ao sucesso. Agora que você finalmente entendeu tudo aquilo, né? Então, falamos sobre as frases essenciais, falamos sobre Gold List, repetição espaçada, falamos sobre os mitos e eu te falei os pilares para a fórmula perfeita. Eu quero te mostrar o meu curso por dentro, eu quero te explicar como ele vai funcionar, o que que tem, para que você entenda tudo certinho como é a plataforma do meu curso. Combinado? E aí, uma vez que você fizer a sua inscrição, você já vai ganhar muita coisa aqui para você conquistar a sua liberdade. Módulo 1, que se chama Começando do Zero, ele vai ser um módulo de aproximadamente 6 a 7 semanas, se você seguir o meu cronograma. Nesse módulo, vai ser o momento de início, a caminhada inicial, e aí você vai construir a base forte do seu inglês, sabe? Então, aqui você vai aprender o básico. Você vai entender as palavras, as expressões, as frases, o básico do básico do básico dentro da língua inglesa. O módulo 2, de aproximadamente 4 semanas, ele se chama Livre para Falar. Aqui você já vai ter mais momentos para praticar pronúncia, para memorizar a fala das palavras, porque eu quero que você daí consiga, já sabendo todo o básico, é momento de colocar aí a conversação em prática também. O módulo 3, ele é o Going Deep, então indo no mais profundo. De aproximadamente 8 semanas, é o meu terceiro módulo. Você vai alcançar um nível absurdo dentro dele, porque daí eu vou te passar as gramáticas mais profundas. Então vai ser um momento em que você vai verdadeiramente entender não somente o básico, tá? E aí você vai ver no prático como que é, o que é considerado complicado quando o assunto é aprender inglês, e aí eu vou fazer isso para você de uma maneira descomplicada. Lembra que eu disse? Não é rápido, não é fácil, mas não precisa ser complicado. E aí eu vou te ajudar nesse módulo, nesse terceiro módulo. O módulo de número 4, Deeper Down. Aí é mais profundo ainda. Deeper Down é mais profundo, então indo mais profundo, tá? 4 semanas de aula aproximadamente. Aí aqui é a comprovação de que, tipo, quando você terminar aqui, você vai estar livre para falar e para se comunicar com inglês, em inglês, sem insegurança, sem medo, sem enrolação. Aqui vai ser o momento em que o meu conteúdo, o conteúdo que eu vou te passar, ele vai selar o seu conhecimento. É fechar com chave de ouro, sabe? Então a gente vai selar o seu conhecimento e a prática no inglês, Deeper Down. E o quinto e último módulo de uma semaninha, a nossa semana final, ele é para fechar ali com chave de ouro, é um módulo de revisão, tá bom? Então você vai ter uma semana inteira de aula em que eu vou pegar os pontos mais importantes, os pontos que eu realmente achei que aqui você não pode deixar. E aí com muito cuidado para você ter noção, e aí você vai dominar 100% de tudo aquilo que eu tenho para te ensinar. Combinado? Bom, estudando inglês todo santo dia, falar inglês vai ser, tipo, a porta para você alcançar a sua liberdade. Então, vou repetir, para você não esquecer. Se você estudar inglês todo santo dia, falar inglês será uma das portas para você alcançar a sua liberdade. Talvez a liberdade de uma mudança de país, talvez a liberdade de um salário melhor, talvez a liberdade de conversar e conhecer pessoas de outros lugares, outras culturas, mas vai ser a porta. Falar inglês, ele é um meio, ele vai abrir para você tudo o que você precisa, tá bom? E eu também preparei, além desses 4 módulos, com todas as minhas aulas, um cronograma de 6 meses, eu preparei aulas bônus para vocês, eu preparei bônus em geral para vocês. Bom, primeiro deles, vocês vão ter aulas ao vivo mensalmente. A cada 4 semanas, no nosso cronograma, a gente se encontra para praticar. E aí eu tô muito feliz porque eu vou poder conhecer vocês ali de perto.
Um segundo bônus é que o meu mini curso, você ganha o meu mini curso inglês para quem não sabe nada, para poder presentear a outra pessoa. Se você já tiver ele, você pode presentear alguém, tá? Então você vai ganhar um acesso, você vai ter direito de falar, não, Camila, eu quero dar esse mini curso para fulano de tal. Se você não quiser presentear e quiser usar para você, você também pode usar. Eu também vou escolher um Star Student, uma aluna estrela, a aluna, sabe, aquela melhor, a mais dedicada, a mais comprometida. Essa aluna vai ganhar uma mentoria individual comigo por 3 meses. Então você vai ter aulas semanais comigo por 3 meses, uma vez por semana, 1 horinha. 3 meses eu vou te acompanhar e aí vai ser melhor ainda. Isso vai ser para minha aluna dedicada, para minha aluna comprometida, que fez as aulas ali dentro do cronograma, que estava nas minhas aulas ao vivo. Essa minha aluna vai ganhar, combinado? Terceiro bônus agora são para algumas aulas que o que acontece? Eu percebo, e lembra que eu falei sobre crenças limitantes e as dificuldades e tudo mais? Então eu resolvi trazer algumas aulas para te ajudar com as crenças limitantes. A primeira delas é a visão do futuro, como construir a vida que você sempre sonhou. A minha amiga Kellen, que é coach, trabalha com isso, ela preparou uma aula maravilhosa para vocês, e aí ela vai te ajudar a construir a sua vida dos sonhos e te mostrar como você vai chegar lá. Então, é uma das aulas. Segunda aula é com a psicóloga Ellen, uma outra amigona minha. E aí ela vai falar com você sobre a autossabotagem. Então, como parar de se sabotar e não desistir do que você quer. Lembra que eu falei? Crença limitante que você desiste? Vou trazer isso aqui pra você não desistir mais. Outra aula que eu quis muito colocar o inglês jurídico. O Lucas é um amigão meu e advogado, maravilhoso no inglês. Inclusive foi ele que me colocou aí para verdadeiramente firme como professora de inglês. Ele vai gravar uma aula explicando sobre inglês jurídico. Teremos uma aula de automaquiagem em inglês. Eu vou fazer junto com uma maquiadora. A gente vai ensinar para vocês sobre questões de maquiagem e tudo mais. Vai ser bem legal. E aí eu tenho 3 aulas sobre pessoas que moram fora para que você saiba como é a vida nos Estados Unidos. Então, a vida nos Estados Unidos, a vida na Europa e a vida no Canadá. Então, são aulas que eu vou dar para que vocês entendam e para que vocês saibam quais são as dificuldades. Se você estiver pensando, talvez, em ou viajar ou morar fora, essas aulas vão conseguir te dar um norte ali no que é bom, o que não é e tudo mais. Combinado? Seguinte, o link para você fazer a sua matrícula já tá aqui. Você já consegue se matricular. Você já pode ser minha aluna. Além disso, eu vou enviar esse link para vocês lá no WhatsApp. Então, dá uma olhadinha lá no grupo também. E aproveita tudo que eu preparei pra vocês. Eu tô com um curso completo. A fórmula do inglês, ele tá assim, maravilhoso. Saiu do forno, ele demorou, porque eu não tinha tanta coragem. E também eu falei, como que eu vou fazer? E finalmente eu consegui. Eu realmente quero valorizar ainda mais as pessoas que se decidiram e se colocaram como prioridade, sabe? Eu quero te valorizar. Eu quero valorizar quando você decidir que você vai correr atrás da realização que você quer pra tua vida. Como eu já tinha te falado antes, todos aqueles que tomarem a iniciativa dentro das primeiras 24 horas vão ganhar um super presente. Um super desconto de R$300. O curso de 997 vai sair por 697. Então, eu vou te dar esse super desconto, fora todas as aulas bônus que eu tenho para te oferecer dentro do meu curso. Tem várias formas de pagamento. Você pode parcelar em até 12 vezes, você pode pagar no boleto, no Pix, você pode pagar no cartão de crédito. Para parcelar no cartão de crédito. Então, realmente, eu quis te ajudar no máximo para que você não perdesse essa chance, essa oportunidade, tá? Então, corre 697. Depois disso, o valor sobe para 997. Então, eu quero muito que você tenha o melhor curso. As inscrições, elas vão se encerrar. E eu não tenho previsão de abertura para uma nova turma ainda, tá bom? E aí, talvez você tenha algumas dúvidas que eu quero tirar. Nós temos garantia. Então, se você tá em... Ai, Camila, mas eu não sei se isso é pra mim. Será? Eu já tentei, nunca consegui. Só vai. Só vai, porque se você começar, você compra. Você tem 7 dias pra você assistir e entender como é o meu curso por dentro. 7 dias, se você não quiser... Até o 7º dia você vai lá e vai falar, quero meu dinheiro de volta. Não gostei, não é o que eu quero. E aí você vai ganhar 100% do seu dinheiro de volta, sem dificuldade, sem problema, tranquilo. Além disso também, eu quero que você saiba que o meu cronograma é de 6 meses, mas você vai ter acesso
a todo o meu conteúdo por 1 ano. Então, meu diferencial aqui com você, eu quero que você seja minha aluna porque eu vou te acompanhar, vou te pegar pela mão, eu vou estar do seu lado e você não vai perder tempo mais. Você não vai mais desistir. Você não vai jogar dinheiro e tempo fora. Tempo é dinheiro, né? Então, você não vai mais perder. Combinado? E aí, é o seguinte, o link para você ser minha aluna, eu quero muito, vem comigo, a gente vai fazer isso juntas, você vai ser livre, eu vou te ajudar. O link tá lá na bio do meu Instagram. Mas fora isso, o link também vai estar lá no grupo de WhatsApp, tá? Corre atrás dos seus objetivos e vai atrás da liberdade que você quer. A liberdade que falar inglês vai te dar. É isso, gente. Se você puder, me deixa o seu feedback. Pode também lá no meu Instagram. Fala pra mim o que você achou dessa masterclass. Fala se você achou o que você acha que eu poderia melhorar. Me dê seu feedback, eu quero te ouvir. Aproveita! Você tem 24 horas para comprar o curso com R$300 de desconto. E todas as aulas bônus maravilhosas, que inclusive eu estarei constantemente colocando novas atualizações e novas aulas para vocês. Olha só, você tem 1 ano de acesso ao curso. Então, qualquer atualização que houver dentro deste ano, você vai ter acesso e você vai ser beneficiado. Você não pode perder de jeito nenhum. Vem comigo. E aí, qualquer dúvida que você tiver sobre o curso, agora ou depois, enfim, vem aqui pro meu Instagram, fala lá comigo que eu tô aqui pra te servir. Meu Instagram, novamente, @Camila, com 2 L's. Depois do lado Camila tem outro A. Então, Camila A. Vidal. Vem comigo que eu tô realmente aqui pra te servir e te ajudar. Te aguardo dentro do meu curso na nossa primeira aula. Te vejo lá. Thank you so much. Bye, bye.